Olá, meu nome é Maraísa, eu tenho 25 anos, eu sou natural de Rio dos Cedros, em Santa Catarina, e eu vou contar um pouquinho de como foi o meu processo de cidadania aqui na Itália. A preparação dos documentos, a minha preparação no Brasil, ela foi tranquila até, porque eu conheci outras pessoas da minha família que já tinham conseguido a cidadania, alguns na Itália, alguns no consulado, então foi tranquila essa parte de documentação. Para fazer no Brasil eu não demorei menos que um mês, eu diria. Por que eu decidi vir atrás, da cidadania italiana? No Brasil, então, o que incomodava a gente, a nossa maior preocupação era a questão de segurança, a questão econômica também, então a gente precisa trabalhar muito mais no Brasil para ter as mesmas coisas que a gente consegue trabalhando menos aqui. A gente pesquisou muito sobre os países, sobre o estilo de vida e a gente entendeu que a gente gostaria de morar aqui por todos esses requisitos. Então, a gente buscou bastante informações sobre os locais onde a gente aplicou para vagas, onde a gente queria morar, viver, e até futuramente criar os nossos filhos com mais segurança, mais estabilidade, sem se preocupar tanto aí com a violência e outras coisas que a gente tem que se preocupar no Brasil. Então eu vou falar um pouco por que eu escolhi a Ítalo. Eu pesquisei em torno ali, fiz uns 8, 9 orçamentos mais ou menos de empresas que faziam esse processo aqui na Itália. A ideia de fazer o processo na Itália era por causa do tempo, é o que tem o menor tempo de espera, então ali o consulado, muitos anos para você conseguir a cidadania, fila de espera. O judicial também demora um pouco menos que o consulado, mas como a gente tinha conseguido essa vaga de emprego, essa oportunidade, a gente decidiu investir no processo aqui na Itália. E eu escolhi a Ítalo por alguns motivos. Um dos motivos foi que eles asseguram a estadia pelo tempo que o processo demorar, então eu conseguia ter um orçamento fechado, eu sabia que eu não ia ter gastos extraordinários se passasse 1 ou 2 meses do meu processo. E também a questão do atendimento, então não foi uma coisa muito comercial. Eu conversei direto com o Renan e com a Bianca, eles que cuidaram de toda a fase do processo, eles que levam a gente para jantar, eles que falam com a gente direto, então eu gosto muito desse contato diretamente com as pessoas. Dá para ver que tem uma importância também ali cada cliente, não é só vender o processo de cidadania. A minha chegada aqui na Itália foi tranquila, então a gente desembarcou, vim num voo ali internacional que durou 12 horas, mas cheguei aqui tranquila. Quando passou pela imigração tinha pouca gente, era só o pessoal do voo, não estava lotado. Foi bem tranquilo, ele fez só algumas perguntas para entender se a gente estava aqui a turismo, enfim. Entreguei a documentação também que foi entregue para mim pela assessoria, eles dão uma carta ali explicando o que você veio, onde vai ficar. Entreguei essa carta, passei pela imigração, foi bem tranquilo. Logo que eu cheguei, então, eu conheci um pessoal que já estava aqui fazendo o processo de cidadania, A convivência aqui foi muito tranquila, tanto é que a gente fez muita amizade com as pessoas que estavam aqui, foi tranquilo dividir, a gente dividiu o apartamento aqui. A espera do vigílio foi um pouco mais complicada, a gente fica um pouco nervoso, mas ele veio muito rápido, fez só algumas perguntas que a gente estava preparado ali para responder e depois disso a gente estava mais livre para quem quiser ou passear ou quem quiser ir para outro lugar próximo, aguardando o processo da cidadania, quem quiser turistar um pouquinho também é bem bacana. E o processo em si, cada atualização, o Renan, a Bianca mandavam mensagem ou ligavam, falando para nós como estava o processo, o que estava acontecendo, o que faltava, então foi bem tranquilo de acompanhar também o processo como estava sendo feito. Quando eu conversei então com o Renan e a Bianca ainda no Brasil, eles me passaram que o prazo máximo que o processo pode demorar é de 6 meses para análise, mas que a média que eles estavam tendo aqui era mais ou menos de 3 meses. A minha preparação foi para os 6 meses, pensando em alguma diversidade, alguma coisa que pudesse acontecer, então eu vim preparada para, se eu precisasse ficar 3 meses aqui, eu poder ficar esse período, A expectativa ali era que fosse então uns 3 meses, se não houvesse nenhum problema, e superou bastante porque acho que não deu nem 60 dias que meu processo ficou pronto, desde a hora que foi dada a entrada até a finalização. Então eu fiquei bem feliz, estava bem ansiosa, mas fiquei bem feliz que o prazo foi bem antes do esperado. A cidadania, ela vai me proporcionar no meu futuro, então, uma liberdade maior de escolha. Principalmente quando você tem que planejar a vida com o seu parceiro, com o seu marido, esposa, a gente tem que pensar sempre nos dois. A cidadania, se eu tiver um trabalho, uma oportunidade em algum país que seja da União Europeia, meu marido pode vir morar comigo legalmente, consegue um visto a partir do meu. A gente tem essa liberdade então de escolher onde a gente quer viver, de acordo com as nossas expectativas. E também, se quiser estudar, enfim, é tudo facilitado, até o turismo, Então, se você quiser hoje ir para os Estados Unidos como brasileiro, tem que ser entrevistado. Então, com o passaporte você consegue facilitar a sua entrada em vários países para vários fins, tanto para residência, para estudar ou até para conhecer esses lugares como turista. Meu plano agora com a cidadania é ficar realmente aqui na Europa. A gente conseguiu uma vaga, uma oportunidade na Alemanha, que é um país
fantástico quanto à segurança, educação, e nossa ideia é formar a nossa família aqui, viver aqui e aproveitar essas oportunidades que a gente tem a partir da cidadania, a partir da residência aqui na Europa. Bom, para quem está em dúvida e se vale a pena fazer o processo da cidadania, tá aí reclamando da vida no Brasil, ganhando pouco, sendo assaltado, o que eu vou te dizer é o seguinte: às vezes a gente investe muitos anos da nossa vida ou no trabalho ou para conseguir uma casa, um carro no Brasil, e a gente poderia investir só um pouquinho desse tempo e dinheiro para conseguir a cidadania italiana e conquistar essas coisas muito mais rápido e com muito mais dignidade aqui na Europa. Então não perde tempo, vai atrás dos seus documentos, faça os seus orçamentos e aproveita também essa oportunidade que você pode ter. Então é isso, gente. Esse foi o meu depoimento de uma cidadã italiana recém-reconhecida. Agora é só aprender italiano e ser feliz.